observar como uma crítica em relação à Bíblia enquanto palavra de Deus. É comum a gente ver em revistas, matérias, questionando se a Bíblia realmente é palavra de Deus ou se a Bíblia, o que está escrito ali, registrado, é verdade ou não. E a gente se depara com esse questionamento seguidamente. A pergunta que a gente precisa fazer é: a Bíblia é a palavra de Deus? Para nós, enquanto cristãos, sim, porque é a forma como Deus deixou ou permitiu que a sua palavra fosse registrada. Claro que a palavra de Deus é mais do que a própria Bíblia em si, porque a palavra de Deus é uma palavra criadora, né? Deus criou os céus e a terra com sua palavra. Então a palavra de Deus não é só a letra, e Paulo até nos diz que se ficar só na letra, ela é morta. Então a palavra de Deus ela é vivificadora, ela é criativa. Mas Deus deixou e permitiu que ela fosse registrada. Então o que nós temos na Bíblia, na verdade, é o registro da fala de Deus, né? Daquilo que Deus permitiu. Deus é muito maior do que até nós temos registrado. Mas o que está registrado é suficiente para a nossa salvação, é suficiente para a nossa compreensão, né? Voltando ao velho Lutero, ele diz que Deus é um Deus abscônditos, né? É um Deus oculto também. Há um Deus revelado e há um Deus oculto. O Deus revelado é o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras apontam para Jesus. Bom, se as Sagradas Escrituras apontam para Jesus, os livros que nós temos hoje nas Sagradas Escrituras, eles são considerados canônicos, verdadeiros, e eles têm essa finalidade de apontar para Jesus? Eu creio que sim. E eles passaram por um processo de uma escolha, eles não estão lá por acaso, né? Tanto o cano bíblico do Antigo quanto do Novo Testamento, eles passaram por uma depuração. Por exemplo, o cano bíblico do Antigo Testamento, ele só foi definido como tal no ano 100 depois de Cristo. Por uma série de crivos, tinha que ser escrito por judeus, estar devidamente reconhecido nos cultos judaicos, escrito por profetas devidamente reconhecidos. Então, haviam vários critérios para dizer por que esses livros entraram no cano e por que outros não entraram. Não significa que outros não possam ser uma literatura adequada e até boa, mas eles não são considerados dentro de uma visão canônica, porque a palavra cano no grego significa uma régua, é um jeito de olhar que você vê uma construção, você vê um delineamento dessa compreensão da história de Deus com o seu povo. E no Novo Testamento, o cano bíblico se dá até quase 4 séculos depois, no ano 300 e pouco, quando definitivamente ele se fecha, né, como os livros que conhecemos, 27 livros que nós conhecemos. Também os critérios foram feitos pelos pais da igreja, como escritos por apóstolos ou discípulos de apóstolos, cartas devidamente reconhecidas pela igreja, que havia coerência no seu ensino, ou seja, não há uma discrepância entre um livro e outro a ponto de apontar para um Deus de um jeito e um Deus de outro. Pode haver diferenças, mas essas diferenças elas podem ocorrer como, por exemplo, se acontece um fato em que há 3 testemunhas daquele fato, as pessoas vão contar aquele fato do seu jeito, a sua história, o seu olhar. E você vai perceber que elas se complementam, às vezes o que um fala, o outro não fala. E assim, muitas vezes nós encontramos na Bíblia essas diferenças, que não quer dizer que são contradições, mas quer dizer um olhar complementar. E Deus, eu creio que Deus, ele se revelou e ele permitiu que a sua fala fosse registrada, não como alguém que está ditando e alguém está lá escrevendo como ipsilitris, mas Deus usa e capacita os dons, o jeito, o perfil de cada autor, e por isso é uma riqueza bíblica, né? Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, são vários livros com a riqueza dos seus autores. Então, para nós cristãos, o cano bíblico, tanto o Antigo e o Novo Testamento, eles são devidamente reconhecidos por passarem por esses critérios, e esses critérios, eles para nós foram suficientes para dizer que esses livros, eles cumprem com o seu propósito de revelar esse Deus que se deixa ser revelado para nós.